da série Respondendo Perguntas. Se você começasse hoje, qual nicho ou ramo de atuação você escolheria? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste perfil eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo diário. Se você gostou do conteúdo, aperte o seu like antes de ir embora. E se este conteúdo fizer sentido para você, pega o aviãozinho e compartilha com um colega. Agora, se você quer se aprofundar mais ainda no estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, está acontecendo a maratona de adequação à LGPD na prática. Serão mais de 25 horas de conteúdo online e gratuito, ao vivo, para você aprender tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também se sentir seguro para fazer qualquer adequação. Além disso, eu vou ensinar desde a teoria até a prática, de graça. Você não pode perder, né? O link para você se inscrever e participar desse treinamento, que é o maior treinamento gratuito em horas aula do Brasil, se inscreve no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se eu fosse começar hoje, qual ramo eu escolheria? Bom, a LGPD entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020, ou seja, nós estamos caminhando para o terceiro ano que ela entrou em vigor. Isso significa que já tem algumas empresas que estão buscando a adequação, mas posso falar, existem 21 milhões de CNPJs que precisam se adequar e a maioria deles ainda não buscou adequação. Então, qualquer ramo que você escolher é um bom ramo, porque está todo mundo começando. Eu brinco que é um mar azul, você pode escolher qualquer um que você vai se dar bem. É bom você escolher um ramo específico porque você vai ficar conhecido como especialista naquele ramo. Se eu fosse começar hoje, olhando tudo que aconteceu no mercado nesses últimos 3 anos, eu diria para você o seguinte: escolhe o ramo da educação. Não importa se é adequação de uma creche, se é de uma escola infantil, de um ensino médio ou até mesmo de ensino superior, universidades, faculdades. Por que eu falo isso? Porque no ramo da educação ou no nicho da educação existe muita legislação. É um ramo que tem muita legislação, desde federal até esparsa, e isso faz com que pouquíssimas pessoas dominem isso. Se você já é profissional da educação, se você já domina a legislação que envolve o processo educacional no Brasil, eu vou te falar, esse é o melhor ramo para você começar. Por que eu falo isso? Porque não tem profissional que está fazendo adequação. Algumas poucas instituições de ensino que estão adequadas, quando você olha a adequação dela, você olha a política de privacidade, você vê que ela está completamente nula, porque ela está genérica, por exemplo. Então, é um ramo bem bacana, porque ele não tem quase ninguém fazendo. Existem muitas escolas, não só públicas como particulares, e também universidades públicas e particulares, todas elas precisam se adequar, e existem dados ali de crianças, inclusive, muitos dados sensíveis, e você precisa dominar a legislação que envolve educação para poder trabalhar nesse ramo. Então, não sei o que fazer. Já trabalhei no ramo de educação, eu entendo toda a legislação, vai para lá, porque não tem profissional neste ramo. Inclusive, não tem profissional ensinando a fazer educação nesse ramo. Então, é um ramo bem promissor. Qual mais, Silvia? Qualquer outro. Mas eu costumo dizer, eu vou pegar uma frase emprestada do Bill Gates. O Bill Gates diz assim, para quem não lembra quem é o Bill Gates, é o criador da Microsoft, né? Foi o primeiro grande case de sucesso dele, da fundação Melinda e Bill Gates. É um filantropo hoje em dia, mas ele falou uma frase que me impactou. Ele disse assim: no futuro, e na opinião da Silvia, o futuro já chegou, haverá 2 tipos de empresa: as que fazem negócios na internet e as que não fazem.
E nós passamos aí por um período bem complicado lá em 2020 e 2021, eu não posso usar a palavra aqui, mas começa com PAN e aí depois termina com MIA, né? E aí o que acontece? Nesse período, nós vimos que as empresas que não se adequaram ao mundo virtual, que não virtualizaram os seus negócios, morreram. Só no Brasil foram 626 mil CNPJs que fecharam as suas portas, né, entre aspas, que encerraram as suas atividades justamente porque não estavam na internet. Então, em algum momento da tua vida, você vai adequar uma empresa que está inteiramente na internet, seja um e-commerce, seja um prestador de serviço que preste apenas serviço na internet. Então, se foque em empresas como startups e empresas que têm todo o seu core business, ou seja, sua principal atividade econômica dentro da internet. Então, tem aí aplicativos, e, assim, N empresas que nascem todos os dias e precisam ser adequadas. Lembra que eu já ensinei, nenhuma empresa foi isenta de cumprir e se adequar à LGPD. Então, todo mundo vai ter que cumprir, não importa se é um CNPJ ou se é uma empresa de direito público. Todos precisarão se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, este também é um excelente ramo para você buscar, os e-commerces ou as empresas nativas de internet. Além disso, Silvia, quais outras? O comércio em geral, porque muitas pessoas pensam assim, não, o meu comércio, ele é só físico, eu não preciso me adequar. Claro que você precisa se adequar, você trata dados pessoais. Não, mas o nosso comércio tem pouquíssimas coisas em sistemas, a maioria tudo no papel. Então, deixa eu te contar uma coisa. A Lei Geral de Proteção de Dados, lá no artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, como no artigo 1º da própria Lei Geral de Proteção de Dados, diz que a proteção de dados pessoais é inclusive nos meios digitais. Isso significa que, por padrão, a proteção dos dados pessoais é no papel. Então, se você acha que a tua empresa não tem sistemas ou não está na internet, ela não precisa se adequar, é outro erro. Então, você pode começar, por exemplo, prospectando os comércios que estão aí ao redor de onde você tem o seu consultório, a sua consultoria, o seu escritório, ou mesmo se você trabalhar em home office, perto aí da sua casa. Não tem nenhum tipo de escassez neste mercado. É um mercado que está nascendo agora, tem mais de 21 milhões de CNPJs no Brasil, fora os órgãos públicos. Quase nenhum deles está adequado e os poucos que estão, ainda estão com a adequação errada. Por exemplo, eu fui procurada por uma grande empresa esta semana que identificou, fazendo a minha maratona, que a adequação deles estava errada e me contratou para consertar a adequação. Então, até as empresas que estão adequadas estão já entendendo que tem alguma coisa errada ali e precisa refazer. Então, gente, trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados é a maior oportunidade dos últimos 32 anos. Não perde essa oportunidade, não. Você está cansado da tua carreira? Vem trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, que você vai, primeiro, é apaixonante, você vai amar, e segundo, você vai ser muito bem remunerado. Não tem uma barreira de entrada muito grande, com um curso de apenas 2 meses, você já fica apto e seguro para fazer um processo de adequação. E a gente se vê ou na maratona, se você tiver inscrito, ou no próximo vídeo amanhã.